Aí no verso 5 diz: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E jurou dizendo: Já não haverá demora. Aqui a palavra demora no grego é a palavra tempo. Tempo, igual está na Bíblia Católica. Tempo, já não haverá mais tempo. Mas qual a diferença de demora para tempo? Porque se demora é relacionado ao tempo. Nesse contexto que a gente está falando não tem diferença, mas no contexto da Bíblia tem diferença. Então, a mesma palavra que está aqui nesse texto no grego, em vários outros lugares, foi traduzido como tempo. Por que aqui somente aqui colocou demora? Tem que ser tempo. Muito mais pela cena que está acontecendo aqui. O anjo com um pé no mar, outro na terra, com colunas de fogo, levantando a mão para o céu e jurando. Isso tem na palavra. Já não haverá mais tempo, aí faz sentido. Aí vai nos remeter diretamente à última semana, à metade da última semana. Aí diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Aí acaba o tempo. Segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Aí vai ter a parte do livrinho, essa questão de João ver o livrinho e comer e ficar amargo no seu estômago, ficar amargo e depois se tornar na sua boca ser doce como mel e no seu estômago ficar amargo, e ele tem que profetizar e acabar a sua profecia em uma cidade. Isso está em Ezequiel, irmãos. Quer dizer que as profecias que Ezequiel profetizou após ter comido o livrinho, acabando em uma cidade, todas elas vão ter cumprimento aqui nesse livro, semelhantemente João. Então o que Deus está fazendo? Uma compilação de vários lugares das Escrituras. Vai ter pontos aqui que eu vou ter que continuar em um novo vídeo. Eu disse que ia gravar 2 de 15 minutos. Eu vou gravar 2 de 15 minutos e vou fechar em 15 minutos. No segundo vídeo, que é esse, de 15 minutos. Mas tem muita coisa aqui pra gente trabalhar. Então, eu vou ficar indo e voltando no capítulo. Não tem como explicar um verso, acabou, não usa mais ele. Aí explica depois, acabou, não usa mais. Tem que ficar indo e voltando. Aí, irmãos, vê bem aqui. Que parte que a gente pode ver? O rugido de leão, por exemplo. Por que que esse anjo rugiu? Bradou como rugiu o leão? Vai ter 3 textos nas escrituras importantíssimos de rugido de leão. Um está em Oséias, outro está em Amós e outro está em Jó. O mais importante desses 3 é o que está em Amós. O mais importante. O que está em Jó vai nos lembrar dos trovões. E o que está em Oséias vai falar de um ajuntamento do povo de Deus. Não vou poder ler os textos aqui nesse vídeo, porque iria só de ler esses 3 textos e explicar essa parte, iria completar os 15 minutos. Eu estou só dando uma dica para vocês. No próximo vídeo, em próximos vídeos que eu vou linkar com esse, aí eu explico. Mas vocês podem ir na frente e ver o que eu estou falando. Porque só para explicar do rugido de leão e entender o que está acontecendo aqui, aliás, eu vou ficar aqui na parte do rugido do leão. Demoraria muito tempo, mas eu vou resumir. Ver que, imagine a cena, cada movimento que esse anjo faz é uma revelação que Deus dá para o povo de Deus. Cada movimento é importante. Aqui o anjo colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Era como colunas de fogo. Já nos lembrou do tempo do Egito. Ele está envolto de uma nuvem com pés como coluna de fogo. Deus está mostrando aqui que ele vai trazer a libertação para o seu povo, assim como foi no tempo do Egito. E aí, olha o trabalho que dá para explicar. Muito trabalho. E após ter feito isso, aí ele bradou, ele rugiu como leão. Rugido de leão. Isso daí é importantíssimo. Porque aqui, nesse momento, que é o intervalo da 6ª para a 7ª trombeta, já se levantou uma besta do mar. Já se levantou uma besta da terra. E eles estão comandando o mundo. A besta do mar está em Apocalipse 13, a besta da terra também.
Ali tem os reis da terra que se contaminaram com o vinho da grande Babilônia. Então a terra está sob o domínio do pecado, da transgressão assoladora. As testemunhas de Deus estão profetizaram os primeiros 1260 dias sem que ninguém fizesse mal para elas. Mas depois disso, a besta que se levanta do abismo vai fazer guerra contra elas e vai vencer. E aqui os filhos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, estão morrendo. Aí essa parte que ele rugiu como rugiu o leão, vai estar em Amós, o rugido de leão. E aí você vai precisar, está em Amós 3, você vai precisar ler Amós, você faz isso em 20 minutos, só a leitura, 20 minutos. Aí você precisa de estabelecer uma linha do tempo, ver os blocos proféticos que você pode criar ali em Amós, eu já tenho tudo pronto. E aí você entender o porquê do rugido de leão em Amós. Lá em Amós você vai ver um verso, Amós 3, verso 8, diretamente o texto, que diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Bradou o Senhor, falou o Senhor, quem não profetizará? Então o rugido de leão é o Senhor ordenando ao seu povo: profetizem, eu vou livrar vocês como eu livrei os vossos pais no tempo do Egito, com coluna de fogo. Mas é preciso entender com mais precisão o contexto de Amós, porque queriam calar a boca de Amós. Queria falar para Amós: você não vai profetizar. E o Espírito Santo falando por Amós, repreende eles falando: eu dou profeta para vocês, e vocês falam: não profetizem. Olha só como amplifica a revelação quando você compreende o contexto. E quando o leão ruge, irmãos, vocês já sabem o estrondo que é. Ele é conhecido como o rei da selva. Todos os animais temem o leão por causa do rugido. O leão pode perder na batalha, numa disputa para algum animal, mas ele nunca foge. Aliás, para ganhar do leão tem que ser muito bom, né? Mas todos têm medo quando ele ruge. Quando ele ruge, ele está mostrando que ele é o dono do pedaço. Pode ver que o rugido de leão, ele não dispara só para frente. Você pode ler aí em algum material na internet que o rugido de leão pega 360 e ainda soa em quilômetros. Imagine quem está perto. E se você prestar atenção, isso daqui vem por meditação, quando o leão ruge, vai fazer aquele disparo, né? Eu não vou imitar aqui porque vai ficar muito feio, mas é semelhante a um trovão. Quando um trovão dispara no céu, é semelhante a um rugido de leão, aquele estrondo. Então os animais temem porque quando o leão ruge, eles lembram da tempestade, dos trovões, onde todos ficam com medo. E não é só isso. Se levantou a besta do mar e a besta da terra. Eles estão comandando o mundo. Ó, o leão vai rugir. Como Jesus está falando, quem comanda tudo sou eu. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Está prestes a chegar o dia do Senhor aqui. Por isso que fala que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, não haverá mais tempo. Fica muito mais bem explicadinho se eu ler os textos, se eu ir em Amós e mostrar as profecias, porque você não pode só ler isso daqui, nessa parte do rugido de leão, lembrar somente de Amós 3 e ler somente Amós 3, verso 8. Você tem que ler o que aconteceu nos dois capítulos anteriores para que o leão rugisse em Amós 3. Aliás, Amós já começa com o rugido de leão. E você tem que compreender o que está acontecendo após o rugido de leão em Amós 3. Você vai ver que em Amós 4 aparecem as expressões dia do Senhor, Deus falando para o povo se preparar, porque prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Em Amós 5, Deus fala: eu vou passar por meio de vocês e vai haver grande destruição. Deus profetizando contra a apostasia, os falsos profetas. Tudo isso em Amós. Aí em Amós 7, Amós 8, Amós 9, tudo relacionado ao rugido de leão. Por isso que Deus pegou o texto mais importante de Amós e jogou aqui em Apocalipse. Entendeu? Deus fez assim, pegou o texto mais importante de Amós e jogou aqui em Apocalipse. Não para a gente abandonar todos os outros capítulos de Amós, descontextualizar o texto, mas para a gente compreender o que está acontecendo em Amós. Ele está nos direcionando para Amós. Lembra das sinalizações do Apocalipse que eu falei no vídeo anterior? Essa é uma sinalização para o livro de Amós, não somente para Amós 3, verso 8, mas para todo o contexto. João aqui comeu o livrinho, doce como o mel na sua boca, no estômago amargo. Aí ele profetizou ais, profetizou um monte de coisa, acabou numa cidade.
Deus sinalizou para Ezequiel. Não somente para Ezequiel 9, 8, 9, mas para o livro todo. E assim é o que está acontecendo vez após vez em Apocalipse 10. Mas quando diz no último verso, então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aí você tem que fazer várias perguntas. Profetizar outra vez o quê? Em Apocalipse 11 já mostra. A primeira coisa que Deus manda João profetizar, você vai ver que está relacionado ao santuário de Deus. E essa questão do caniço, do santuário de Deus, que está em Apocalipse 11, vai sinalizar diretamente para Zacarias. Então, irmãos, em um próximo estudo, eu vou comentar sobre Apocalipse 10 de novo, e aí eu vou ler alguns textos e vou explicar como é impossível você compreender o Apocalipse 11 se não compreender o 10 corretamente. É impossível você compreender o 12 e o 11 se não pegar o 10. É impossível compreender o 13 com precisão se não pegar o 12 e o 11 corretamente. E para pegar o 12 e o 11 é necessário pegar o 10. Para você pegar o 10 de maneira mais dinâmica, precisa pegar um pouquinho do 9. Mas o 10 é o ponto-chave. É o que te dá entendimento com mais precisão nos capítulos anteriores e nos capítulos posteriores. Esse vídeo, infelizmente, eu vou ter que finalizar aqui. Tá bom, irmãos? Então, vocês podem ir na frente, ver aí os textos que eu apenas falei. Vai lendo Amós. Quem lê Amós não vai perder tempo, não vai perder nada. Lê Amós aí essa semana, porque aí vai valer a pena você assistir meus próximos vídeos em relação ao Apocalipse 10 com a leitura de Amós em dia. Tá bom? Amós é pequeno. Se eu falar ler Ezequiel, talvez seria complicado. Mas seria bom você ler Amós, Ezequiel e Daniel. E Oséias. Bom, lê pelo menos Amós. É o profeta que eu destaquei para mim aqui. Tá bom, irmãos? Eu sei que não deu para compreender tudo, não deu para fechar, né, do porquê que é o capítulo mais importante de Apocalipse. Mas em um próximo vídeo eu vou trazer aqui, eu acho que 4 pontos do porquê que é mais importante. Tá? 4 pontos, que é o que eu deveria ter falado no começo do vídeo e não falei. Mas é o primeiro lugar que vai aparecer aqui, as 70 semanas. O primeiro lugar é aqui, onde Deus vai trazer uma compilação das Escrituras, aonde... Bom, eu vou falar isso nos próximos estudos, que vai ficar bem melhor, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, pelo menos essa partezinha do estudo. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos.